Muito bom dia a todos os presentes e todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, lá em Monte Rei, missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes. Que Deus continue te abençoando grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, neste tempo final. Continue te usando grandemente na obra de Deus, para a bênção de todo o corpo ministerial e também para toda a igreja do Senhor. E também todos os que estão aqui presentes dos diferentes países e os de Porto Rico também. Que Deus os abençoe grandemente nesta formosa manhã de domingo, dia em que nos reunimos para glorificar a Deus e buscar das suas bênçãos, as quais todas vêm por meio da sua palavra. Vamos buscar em nossas Bíblias, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7 em diante diz: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava, de dia e de noite. Recordem que é lançado do céu. Já não pode acusar ali porque ele já não está no trono como intercessor. O Senhor, e ao ser lançado do céu, porque já não pode acusar os escolhidos de Deus. E porquanto o sangue estava ali no trono de intercessão, o qual fazia intercessão pelos seres humanos que creram em Cristo em sua primeira vinda, e ele os acusava, mas havia ali um intercessor. Agora, ao ele sair do trono de intercessão, o diabo então é lançado, e isso está no livro dos selos, na página 146. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e vem encarnado em um homem, o Espírito Santo de Deus sobe e vem encarnado em um homem.
E eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles, e desprezaram suas vidas até a morte. Pelo qual, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E escreve ali, 3 anos e meio. Combatendo o bom combate. Esse é o tema que estaremos escutando e vendo hoje, pregado em 16 de abril de 2002, em Cali, Colômbia. Ele usou a escritura de 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta parte que teremos deste estudo bíblico, neste tempo final, está se realizando a obra e o programa divino que foi profetizado pelo precursor da segunda vinda do Senhor. O que Deus está cumprindo no meio da igreja do Senhor hoje é a palavra sendo vivificada, sendo trazida à vida, ao cumprimento, isso que foi profetizado. Não há outra coisa diferente que esteja ocorrendo neste tempo final. Foi prometido e se profetizou, e Deus mostrou ao reverendo William Branham que haveria no fim do tempo uma grande carpa catedral. E muitos, ainda até crentes do irmão Branham, se você fala com alguns deles, eles dizem, ainda falta a carpa para ser cumprida. E também falam que falta por ser cumprido Apocalipse 11. Agora veja a bênção que Deus nos deu, de que estamos dentro já do cumprimento dessa promessa. Estamos sob ela. Porque às vezes se pensa o que Deus falou e o grande que Deus esteve falando por meio dos seus profetas do que ia ser no futuro. Vemos o passado e vemos a coisa tão tremenda que Deus estava fazendo e que Deus estava profetizando nesse tempo que iria ocorrer no futuro. E então olhamos o futuro, buscando isso, e não percebem muitas vezes que as coisas estão se cumprindo nesse momento. E passa despercebido. Veem a coisa grande que Deus fez, como a fez, e 9 em 10 casos isso está em Selos, página 17. Muitos passam despercebido pela razão em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como disse muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim, olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham para frente e veem o grande que vem, e em 9 de 10 casos as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. E no entanto é tão simples que não sabem.
se regozijam do que Deus fez no passado e do que Deus trouxe, olham para o futuro, mas não estão olhando o grande que Deus está fazendo no presente, o qual é a forma simples que Deus sempre usou em todos os tempos. E o irmão Branham disse que o sétimo selo seria algo simples. Diz, uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como o nascimento de João e Jesus lá no estábulo. E veja o que nos fala na mensagem Tempo de Prova e de Bênção, que foi pregado em 5 de julho de 2013, aqui em Caiei, Porto Rico. Diz, agora não sabemos quantos meses ou anos permaneceremos tendo atividades e desfrutando das bênçãos de Cristo no cumprimento da grande carpa catedral. Mas que vai se cumprir. Claro que sim. Ou seja, não sabemos quanto tempo, diz ele aí, se estará o povo desfrutando dessas bênçãos. Quantos estão desfrutando dessas bênçãos? Já estamos desfrutando dessas bênçãos. Vejam no livro de citações, na página 5A, no parágrafo 46, diz, vem um avivamento muito em breve, uma grande reunião em uma carpa. Eu posso ver. Isso é correto. E desenha uma pedra angular e escreve na carpa uma grande reunião. Agora recordem que na carpa é que se estaria revelando o que o irmão Branham ali falou na página 212 do livro dos selos. Diz, a noiva ainda não teve um avivamento. E aqui nos diz que vem um avivamento muito em breve, em uma carpa. E esse avivamento já estamos tendo, nós já estamos tendo. Esse avivamento ninguém o tirará, como diz um cântico. A noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. E estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. O avivamento da noiva escreve o 8º, os trovões, o estremecimento. Agora ela estava morta, e se as igrejas se esquecessem de seus credos e dogmas e unicamente tomassem a Bíblia e pedissem a promessa, então lhe seria efetivo. E aí escreve a vinda do Senhor. E desenha a pedra angular e as eras e as enumera de 1 a 8, até a 8ª, que é a pedra angular. Onde é que se estaria realizando esse avivamento? Na grande carpa catedral. Na página 99 do livro de citações, parágrafo 861, diz, recordem o 7º selo, ou seja, um extrato do livro do selo, a mensagem do 7º selo. Recorde o 7º selo. A razão por que não foi aberto e que não foi revelado é porque ninguém devia conhecer dele nada. Eu quero que saibam que antes eu não sabia nenhuma palavra dele, e a visão, o irmão William escreve ali a carpa, relaciona o 7º selo com a carpa,
E a visão eu já tinha recebido anos antes. Se recordam isso? E aqui está igual ao demais. Tem sua inclinação para a palavra. Exatamente onde estava. Ele revelou os 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. É o selo do último tempo. Não disse quando começa. É absolutamente um segredo, de acordo com a Bíblia. Devemos saber isso. Recordam em Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao final da mensagem do último anjo, todos os mistérios de Deus serão conhecidos. Estamos no último tempo, o tempo da abertura do 7º selo. E escreve o 7º é igual o selo do último tempo. E na página 128, parágrafo 1144, página 128, parágrafo 1144 diz: esse 7º selo não abriu ainda. Vocês sabem, essa é sua vinda. E ele escreve: 7º selo é igual à vinda. Não se cumpriu ou revelado, ou seja, manifestado. E vejam aí mesmo na 99, onde estávamos, no parágrafo 862, da página 99 diz: agora o grande segredo que está sob esse selo, eu não sei, eu não conheço, eu não sei, não pude decifrar, não pude sabê-lo, não pude dizer o que queria dizer, mas eu sei que eram 7 trovões se fazendo ouvir um após o outro, juntamente soando com estrondos, 7 diferentes vozes. E se desenvolveu em algo que eu vi. E quando eu vi isso, olhei para ver a interpretação que voou através dali mesmo, mas não pude entender o que era. É exatamente certo, vem? A hora não é exata para isso ainda, mas está se movendo para esse ciclo, vem? A esse ciclo já vem se aproximando. E ele escreve os 7 trovões falando em um idioma desconhecido. Do lado em cima escreve o 7º selo e os trovões. Ou seja que o 7º selo está ligado aos 7 trovões. Continua dizendo nosso irmão William. Aí, a fé para o rapto, onde? Aí, pois, na grande carpa catedral, diz aí a fé de rapto, para o rapto, para serem transformados e raptados, a obteremos sob a terceira etapa. Porque os trovões, que é a voz de Cristo vindo com o livrinho aberto em sua mão e clamando, como quando um leão ruge, em Apocalipse 10, nos dá a fé, a revelação da sua vinda, para ser transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Coloca Apocalipse 10, a vinda do anjo forte com título de propriedade, entregando a um homem, e esse homem comendo e dando assim, no cumprimento da visão da carpa, a fé de rapto. No livro de citações, na página 155, parágrafo 1387, diz: agora, em fazer isto, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças. Aí ele escreve 2002,
E as últimas sete trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando-os juntos nessa hora em que vivemos, para prosseguir depois da abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. E escreve as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões, e escreve o ensinamento na carpa. É igual. Os trovões, as 7 trombetas. O que é o ensinamento sob carpa? Os trovões. Seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Em cima escreve uma carpa, pelo qual não poderíamos ter espaço para fazê-lo, pelo qual espero que tão pronto como eu possa, nós possamos obter um lugar suficiente para isso, seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou que colocamos uma carpa e escreve carpa 2002, para que possamos ficar por todo o tempo que o Senhor nos guie a fazer. Na página 152 do livro de citações, no parágrafo 1353, também nos diz: e estamos esperando tão rápido possível em encontrar uma maneira onde possamos trazer a todos juntos, talvez debaixo de uma tenda grande, onde estou me sentindo muito definitivamente real em pregar sobre as 7 taças na Bíblia. E aí, ao lado, escreve 2002 e uma estrela de Davi. E em cima escreve carpa e as taças. E também na página 100, parágrafo 864, aqui nos fala o que é o que os trovões revelam. Diz: agora, notem, ao abrir o 7º selo, está em um mistério triplo. Este é o que eu tenho. Falarei e falei que este é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu desenvolverão o mistério. Isso será na vinda de Cristo. Porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele regressaria. Haverá 7 vozes destes trovões que revelarão a grande revelação neste tempo. E ele escreve em cima: os 7 trovões revelam o 7º selo. E escreve: o 7º selo é igual à vinda do Senhor com Elias e Moisés. Assim que eu creio que para nós, que se acaso não sabemos, e não se saberá até que esse tempo, ou até esse tempo, mas será revelado nesse dia, na hora em que deve ser revelado. Ninguém saberá sua vinda. Também ninguém saberá do mistério dos 7 trovões. Será revelado nesse dia, e aí desenha a pedra angular. Na parte de baixo, a 7ª era, nada mais. A divide, e uma flecha para a pedra angular. Será revelado nesse dia. Assim que se pode ver que isso tem conexão um com o outro. É tudo o que entendemos disso até este dia, porque o resto disso já está desenvolvido.
e escreve cumprido. Mas isso não está desenvolvido. Ou seja, o sétimo selo, estando eu sentado em meu quarto, ouvi isto, não ouvi talvez, mas olhei se desenvolvendo para os 7 trovões. Agora nada mais até aí podemos chegar. Nada mais até aí. E aqui no sétimo selo, quando ele abriu, ele também o omitiu outra vez. Vem? Assim que vemos que é um completo mistério. Não se chegou a hora para que este mistério se conheça. Assim que até aqui chegamos. E o resto disso se saberá aproximadamente quando Cristo estiver por vir pela sua esposa. Ou o que tenha que acontecer então. Na página 246 do livro dos selos, nos diz, na metade da página diz: agora quero que notem, este é o último dos cavaleiros pelos quais se revela a obra do anticristo. Amanhã veremos as almas debaixo do altar, depois o juízo, depois a saída ao fim da era, e será o fim do tempo e de todas as coisas. Nesse sétimo selo são derramadas as taças e tudo o demais. Ainda não sei o que é. E aí ele escreve as taças no sétimo selo. E na página 151 do livro de citações, parágrafo 1348, diz: a trombeta soará. Hoje é o dia, lemos nessa manhã, onde me deram a informação de que hoje se soou ou foi tocado o shofar. Sempre tocam no ano novo, mas como caiu em um Shabbat, ou seja, para os que eles guardam, não puderam tocar na sexta-feira à tarde, à noite à tarde, e esperar até hoje, domingo, para soá-lo. E a escritura, ele sempre tem uma escritura. Foi a de Neemias 4, 20. Onde diz que o Senhor combaterá, pelejará. E veja o tema de hoje. Vamos ver. Nós lemos nessa manhã, mas vamos lê-la aqui. Neemias 4. 20 diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Agora esse capítulo 4 é muito importante. Depois estudamos ele. Vejam o versículo 17. Que edificavam o muro, os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma, uma espada. Mas isso já é outra linha, vamos ler aqui. Na página 151, onde estávamos, parágrafo 1348 diz: a trombeta soará. E onde nos disse que ia estar sendo falado sobre as trombetas, as taças e as pragas em uma carpa.
a trombeta soará. Os mortos se levantarão primeiro, e então nós seremos subidos com eles. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra, e escreve no lugar santíssimo. Essa trombeta estaria soando, diz, quando a glória de Deus estiver sobre a terra. Onde? Na etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, sua igreja. Onde foi que o irmão Branham viu a coluna de fogo, que é a glória de Deus? Em uma carpa, falando a alguém mais acima. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra. Nos lembra a página que ele diz, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar. Vejam, quando a glória de Deus estiver sobre a terra, esconderá a igreja fora do mundo, nem sequer a verão quando se for. Aí do lado, onde diz, então nós seremos subidos com eles, quando, e aí do lado, uma pirâmide, as eras, e escreve lugar santíssimo em cima, a pedra angular e embaixo, lugar santo. E em cima escreve ressurreição e rapto. Vejam todas as coisas nesse pequeno percorrido que fizemos aí, desses lugares onde lemos. Todas as coisas que estão sendo cumpridas no cumprimento da visão da carpa. Continua dizendo o nosso irmão William, passaremos por provas, mas teremos grandes bênçãos. Todo crente em Cristo tem que ser provado. Sua fé tem que ser provada. E vejam aqui, na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 23, nos diz 23 e 24. Diz, agora notem, havia 3 deles juntos, mas quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló, lá em Sodoma, 2 deles desceram lá, e Ló viu 2 deles vindo, e ele disse, meus senhores, vem. O que acontecia? Em primeiro lugar, Ló não era um profeta. Isso é correto. Ele escreve da dispensação da promessa, igual Abraão foi o mensageiro. Nem era Ló, nem era o mensageiro da hora. Assim que ele não tinha nenhuma revelação dele. Ló representa as fátuas e, portanto, as fátuas não têm sua própria revelação. É exatamente correto. Ló podia chamá-los senhores, uma dezena deles. Ele escreve em cima, Ló ainda podia dizer senhores, mas não importava quantos Abraão viu, ainda era um Senhor. Ali estava Deus. Recordem que o 7º selo é de uma maneira tripla. Ali está Deus. Este é Melquisedeque. Notem
que depois de que a batalha tinha acabado, Melquisedeque serviu seu filho vitorioso, ao seu filho vitorioso a comunhão. Pensem nisso. Parte de si mesmo. Agora queremos ver aqui um tipo, em tipo aqui. Agora queremos ver aqui em tipo aqui, está em vista a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo. Porque a comunhão é parte de Cristo. E depois de que a luta, e ele escreve, as eras se acabou, depois de que vocês já se cansaram, então é quando vocês tomam parte de Cristo. E escreve a teofania. Se tornam parte deste ser. E desenha uma estrela de Davi e escreve. Se tornam a palavra. E também escreve a encarnação da palavra nos filhos de Abraão. O capitão Jacó lutou toda a noite e não quis soltá-lo até que ele o abençoou. Esse foi o tempo de prova de Jacó. Isso é correto. Batalha pela vida. E depois de que a batalha se acabou, e ele escreve do sétimo selo, porque o sétimo selo é como um foguete, mas veja que ao final se desvanece. Ou seja, tem um começo e um final. E depois de que a batalha se acabou, do sétimo selo, qual ele escreve ali? E então, Deus dá a vocês de si mesmo. E escreve a teofania. Isso é sua verdadeira comunhão. Desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi dentro. E embaixo as eras, desenha as eras. E vamos à página 15. Porque tudo isso tem uma ordem que ele escreveu ali. Nisso que vamos ler. Assim como a terceira etapa tem uma ordem para ser realizada e ser cumprido tudo que o reverendo William Branham viu. Na página 15 diz deste livro, quem é este Melquisedeque? Agora, Deus nessa etapa da sua criação, mais tarde formou em carne Jesus. Do quê? Do grande Espírito do princípio. Então desceu para ser a palavra, se levando para fora. A palavra não se forma ainda, só se fala em morfe. Mais tarde ele se encarna, Jesus mortal, para provar morte por todos nós os pecadores. Quando Abraão se encontrou com ele, ele era Melquisedeque. Ele revela aqui o que todos os atributos farão no fim final. Ele desenha uma pedra angular. Cada filho de Abraão, cada filho da fé absolutamente fará a mesma coisa. Mas eu quero olhar como temos que vir. E o irmão William escreve, revela aqui o que farão cada filho de Abraão. Eu quero olhar como temos que vir para a teofania se encarnar. A ordem escreve. Vem a uma ordem para que essa teofania se encarne. Continua dizendo na página 24. O pão e hóstias somente representa. Vocês não deveriam tomá-la, a menos que tenham lutado e tenham se tornado parte de Deus. Escreve, nascidos de novo. Recordem,
Neste tempo, a comunhão nunca tinha sido instituída, senão até antes da morte de Cristo, centenas e centenas e centenas de anos mais tarde. Mas Melquisedeque, depois de que seu filho Abraão tinha ganho a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e deu vinho e pão, mostrando que depois de que essa batalha terrestre tiver acabado, nos encontraremos com ele nos céus. E desenha uma pedra angular e escreve Apocalipse 4:1 e escreve, sobe aqui, e tomaremos a comunhão outra vez, será a ceia das bodas. Eu não tomarei mais do vinho, nem comerei o fruto, até que o coma e o beba com vocês de novo no reino do meu Pai. E escreve ali, com Moisés e Elias, dispensação do reino. E vejam em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo nos fala a instituição da Santa Ceia, o qual foi algo que foi instruído pelo próprio Cristo, como foi o batismo, o lava-pés. Vejam 1 aos Coríntios, capítulo 11. Nos diz, versículo 26 diz, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E ele escreve aí, até a segunda vinda de Cristo. Se estaria sendo feito isto até o cumprimento da segunda vinda de Cristo. E vejam, tudo isso terminou. Porque enquanto a dispensação da graça estava aberta, eram feitos todos esses tipos de figuras, onde ia chegar um momento em que iria se deixar. Diga ao povo, diga a Miguel, que já deixe os batismos, que já deixe a Santa Ceia. Agora por quê? Terminou tudo isso? Porque já estava-se ali terminando a dispensação da graça e estava entrando em cheio a dispensação do reino, onde as promessas que há ali seriam recebidas por aqueles que subissem à pedra angular e entrassem em cheio a dispensação do reino. E as coisas pertencentes à dispensação da graça iriam terminar, porque se estava cumprindo já ali essa introdução de 6 meses, depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, o qual no livro de citações há um lugar. Vamos ver se encontramos esse lugar. Onde diz que a introdução ao Messias há um escrito, que ele fala, porque se refere a João Batista, mas esteve se cumprindo também. Vamos ver onde é que está. Onde é que está esse escrito?
Vamos ver na página 70. Vamos ver na página 70. Sim, página. Vejam, a 605. Como na metade diz, se não, então vem um com mensagem que é direto na Bíblia. Uma obra rápida circulará, rodeará a terra. Ele escreve ali, uma obra rápida rodeará, circulará a terra. E uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular e as últimas 3 eras. A semente sairá em jornais e material de leitura, até que cada semente predestinada de Deus tenha ouvido. Então, quando isso acontecer, haverá uma reunião de todos, e Jesus aparecerá e será arrebatada a igreja de todas as partes do mundo. Será como veio João e até os discípulos eleitos não sabiam? Eles disseram, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ele disse, ele já veio e vós não soubeste. Ele disse, eles fizeram o que disseram que eles iriam fazer. Sua mensagem foi tão rápida. Vejam, todos de Israel. E isso passou só num pequeno, 2 lugarzinhos pequenos. Só debaixo de Jerusalém, ali, ou embaixo em reticências, onde João foi batizar. E lá embaixo no rio, onde ele estava batizando, o rio subiu. Somente 6 meses. E a introdução do Messias veio dentro diretamente. E ele escreve 6 meses, a introdução do Messias. Agora muitas coisas estiveram sendo cumpridas para esse começo em cheio da dispensação do reino. Porque recordem que estava se entrelaçando uma dispensação com outra, uma mensagem com outra, diz em alguns lugares, uma mensagem influenciando sobre outra, um mensageiro com outro, porque os entrelaces é como as corridas de revezamento. Agora vamos a outro lugar, na mensagem, desespero, onde nos diz, nosso irmão Branham ali, nos falando dessa prova que lhe veio a esse casal que não tinham filhos. E para não ler aí toda a história, vamos a uma parte aqui. Quando já nasce, em cima já, vem falando o irmão Branham, que diz, vendo Eliseu que essa mulher dava todos os favores, está escrito, porquanto fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizeste, e que ela honrava a Deus a honrar o profeta, pois ela via Deus no profeta. E diz, honrar Deus, o homem, ao profeta. Ela não queria nenhuma recompensa. Não tinha seu coração o desejo de nenhuma retribuição. Ela fazia isso somente porque amava a Deus. Não fez para alcançar alguma bênção, mas simplesmente o fez porque amava a Deus. Agora Eliseu disse a seu servo Geazi, vai, pergunta se deseja que eu fale com o rei sobre ela, porque eu sou um amigo íntimo do rei, ou talvez com o capitão superior a quem eu também conheço. Haverá algum favor que eu possa fazer por ela? Eu quero retribuir algo pela bondade,
que me deu. ella me alimentaba, Ela me permite alimentou, descansar me permite descansar. Ou seja, tinha um lugarzinho em casa para para, cuando él pasaba, quando ele passava, descansar. descansar. Me permite descansar, Me y nos ha permite sido descansar e bondosa. tem Ahora, sido ¿qué puedo bondosa hacer por conosco. ella? O que eu posso Ella fazer por ela respondeu, agora? "Eu simplesmente Ela habito respondeu, en não, eu medio de mi simplesmente pueblo. habito entre Nós meu temos povo. todo o Nós necessário temos para viver tudo o necessário e não para viver necessitamos e não necessitamos de Então, nada. Geazi lhe dijo a Então Eliseu, Geazi disse ella a não tem Eliseu, hijos. ela não tem Al filhos. terminar Geazi de Ao pronunciar terminar esas palavras, Geazi de pronunciar não essas cabe dúvida palavras, que el profeta vio não uma visão. coube dúvida que o Pois profeta digo, teve uma assim visão, diz o pois Senhor. disse, assim diz o Senhor, Anda e dile, vai e que en el diga tiempo que no determinado, tempo como apropriado, como um desta ano, fecha, ella daqui abrazará dessa a mim. data, ela abraçará um Nasceu, filho. pois, el hijo, E nasceu, pois, o filho, quando tuvo quando teve 12 uns anos, 12 anos de idade. 12 Ele desenha anos. ali 12 anos. Imaginem Imaginem Maria, como estes estes anciãos amariam esse filho. era maior de idade. Era maior de idade. Miren também, Vejam também, 12 anos tinha 12 anos tinha quando ele foi quitado quando foi tirado e e se você vezes 12, calcular 7 vezes 12, desde 1940, desde 1940, dá 84 anos dá 84 anos e cai em ano e de cai jubileu em ano de jubileu. Vejam, vamos a seguir. vamos continuar. Imagine como amariam Imagine estes ancianos como este hijo. amariam estes anciãos Porque este está aí filho, Apocalipse porque 11. está aí Apocalipse 11. Imagine como amaria estes Imagine ancianos este como hijo, estes su único anciãos hijo. amariam esse filho, seu único Certo filho. Certo dia, durante a temporada da colheita do trigo, estando el hijo con su papá, estando o filho com seu pai, seguramente em uma hora muito avançada pela manhã, supongo que el sol le afectó suponho que o sol afetou porque muito, comenzó a clamar. porque começou a clamar: minha cabeça, minha cabeça. Vean, ahí está. Vejam, aí está. En este mensaje también Nessa nos mensagem habla também nos fala algo. en la más grande batalla Na maior batalha, jamás peleada, jamais combatida, jamais pelejada, en la página na página 13, nos habla vejam, nos allí fala ali que dice que diz: esta primeira batalha essa primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos guerrearam contra Lúcifer e seus anjos. Essa primeira batalha foi no céu. Então, o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Depois, a batalha que antes foi entre anjos se tornou uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. Ele é um destruidor e ele vem para isso, para destruir. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. O que Deus criou para si mesmo, Satanás veio para destruí-lo. Esse era seu propósito, a destruição. Depois, a batalha começou aqui sobre a terra e começou em nós. E esteve rugindo desde então. Agora, escreve ali Apocalipse 12:1 ao 17 e também 19, do 11 ao 21. E escreve Miguel e também escreve Lúcifer. Agora, antes de que qualquer batalha seja executada, primeiro tem que se escolher um terreno de enfrentamento, ou seja, onde vai se realizar um lugar selecionado. Na Primeira Guerra Mundial, combateram em lugares despovoados e em outros lugares. Tem que haver um lugar selecionado. Por exemplo, quando Israel enfrentou os filisteus, havia uma montanha de cada lado onde eles se reuniram. E no vale,
entre os dois lados foi onde saiu Golias e desafiou o exército de Israel. E ali, no vale, foi onde Davi saiu a encontrá-lo quando ele tinha passado pelo arroio que corria entre as duas montanhas, de onde pegou as pedrinhas. Tem que haver um lugar selecionado. E ele escreve: Davi no arroio, no riacho, é igual a Apocalipse 22, 17 e 21, 6. Davi no vale é igual a Apocalipse 17, do 11 ao 17, que é o enfrentamento. Tem que haver um lugar selecionado. E nisso também há um lugar mútuo onde nenhum dos dois está seguro. E aí é onde guerreiam. Não é questão de andar um brigando por aqui e outro por ali, etc. Mas há uma frente de batalha onde se encontram e ali provam seu poder. Ali, um exército prova sua força contra o outro exército. É como a história do cachorro negro e cachorro branco que o irmão Branham conta, desse índio que diz que os dois lutam, algo assim, e quem vai ganhando? Pois aquele que se alimenta mais, ou que o alimenta mais. Por isso sempre devemos alimentar o branco, representado ali. Ou seja, o que é aborrecimento, ira, contenda e todas essas coisas, não dar lugar, porque a luta é aqui. Mas o melhor, ser da parte onde o bem sempre vencer, sempre ganha. Não alimentar todas essas coisas que o que traz é discórdia e desunião e todas essas coisas, tanto nos lares como no trabalho e todos os lugares, onde a pessoa alimenta mais esse cachorro negro. Melhor deixe com fome, para que não esteja se manifestando mais. Com fome não virá. Quando deixa com fome, não vai estar tentando se alimentar através de você, porque você não vai dar comida. Assim que busque outro lugar, mas em você não. Este é um lugar mútuo de enfrentamento. Diz a terra, diz. A terra de ninguém é igual à mente. O vale da decisão é igual à mente, à alma. Agora não falhem em captar isto. Quando essa grande batalha começou sobre a terra, teve que ter um lugar mútuo de enfrentamento. Teve que haver um lugar selecionado onde começar a batalha e onde livrar a batalha. Este lugar de batalha começou na mente humana. Aí é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como o lugar da batalha, onde devia começar. E é assim, porque as decisões vêm da mente, da cabeça. E aí escreve Apocalipse 5, do 1 ao 10, Apocalipse 8, versículo 1. Veja ao final da batalha, onde lemos em quem é este Melquisedeque, onde fala do sétimo selo, o sétimo selo, Apocalipse 8. Também escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21 e 17, do 8 ao 17. E desenha aí 3 círculos e um ponto no vermelho no meio, e a pedra angular e as eras. E escreve a mente. Agora vamos continuar aqui. Onde o filho diz, minha cabeça, minha cabeça. E ficou tão doente que seu pai o levou para um lado, mas era tanta emergência ali que ele enviou um servo para casa. A mãe o segurou em seu colo até o meio-dia, mas ele morreu. Notem, este era seu único filho, o qual tinha sido dado por Deus mediante a oração. E a
a palavra de um profeta com assim diz o Senhor. Ela sabia que havia algo de errado em algum lugar e desenha uma pedra angular e as eras e as enumera e em cima escreve 8 na pedra angular. E então embaixo escreve a sunamita é igual à igreja noiva. O filho da sunamita é igual ao anjo oitavo de Jesus. Ela sabia que algo andava mal. Como foi que Deus lhe deu esse filho e permitiu que ela o amasse tanto, e mesmo sendo que ela nem tinha pedido, além do mais, estava muito anciã para ter um filho. Teve que ser a mão de Deus que produziu. Um profeta falou. Agora, se encontrava com esse problema tão grave, seu único filho tinha morrido. Então disse ao moço, ao servo, sele-me uma mula e monte, não pare por nada. Se alguém tentar detê-lo, não faça caso. Dirija-se diretamente ao Monte Carmelo. Lá, em uma caverna muito escondida, está o servo do Deus Altíssimo. Ele me disse, assim diz o Senhor, tu terás um filho. E agora eu quero saber, por que Deus fez isto? Por isso disse, vá em frente, não pare, nem por revisar a mula. Deixe-a correr. A toda marcha até chegar. O desespero tinha chegado. E montou com seu servo, com o moço, e arrancou. A toda pressa. Tinha deixado o filho em casa, tinha morrido. E estava cercada de familiares, onde mais adiante ele diz, o profeta Eliseu se levantou e disse, lá vem a sunamita, e algo anda mal. Deus não me revelou. Eu não sei o que está errado. Deus ainda não tinha mostrado ao profeta o que tinha acontecido. Disse ao servo, vá encontrá-la. Mais rápido. Algo está errado. Agora o desespero também tinha tomado o profeta. A mulher já estava desesperada. Vê você? Os dois estavam se unindo. Ela queria saber qual era a palavra do Senhor. E o profeta não sabia qual era a palavra do Senhor. Aí o tem. Ela queria saber, mas ele não sabia. Muitas vezes pensam que o sabe mais, até que Deus não mostra. Não o faz, não, ou seja, não o torna consciente. Pois vamos dizer que estava igual que ela, porque não sabia. Disse, Deus não me revelou o motivo. Eu não sei o que dizer quando ela chegar. Quando quase tinha chegado, e ele levantou a mão e perguntou, tem paz? E teu marido e teu filho? Agora vejam, talvez aí não percebeu Eliseu de que estava perguntando por um dos que tinha esse problema pelo qual ela tinha desesperado. Nada mais e nada menos que seu filho tinha morrido. Perguntou, e teu esposo e teu filho? A mulher tinha chegado ao fim do seu desespero. Porque disse, tenho paz. Ela disse, já encontrei o servo de Deus, já sei que tudo está bem. Tenho paz. Glória, tudo estava bem, porque seu desespero tinha terminado. Ela tinha encontrado o servo do Senhor. E ele escreve, o desespero terminou quando encontrou o profeta. Ou seja, encontrou o ungido, encontrou o Messias, porque todos os profetas são ungidos pela coluna de fogo, são chamados Messias também. Veja no livro de citações, há um lugar onde ele escreve
era el Mesías. que Moisés era o Messias. En citas, Em y los citações, profetas. e os profetas. Vamos a ver, eso está por la página Vamos ver, isso está pela página 141, 140, 141, 140, 140. dice el párrafo 1254 Diz no parágrafo 1254 del libro de citas, do livro de citações. pero Dios Mas em Deus, cada edad em cada ha tenido era, su Mesías. teve seu Y Messias. escribe arriba E ungido. ele escreve em cima, ungido. Y escribe un Mesías. E escreve um Messias en cada ungido edad. em cada era. Y dibuja una piedra angular. E en las desenha uma edades. pedra angular e as eras. Rechazar el mensaje de Noé. Rejeitar a mensagem de Noé foi rejeitar Y Deus. escribe rechazar al ungido, E es escreve muerte en rejeitar cada ungido edad. é morte em cada era. Rechazar a Noé fue perecer. Rejeitar Noé foi perecer. Rejeitar Moisés foi perecer. Eles foram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. Y él escribe también. E ele escreve ellos também, fueron la palabra eles foram a prometida palavra para prometida su edad, para a sua era, hecha carne, encarnada, hecha palabra, tornada hecha palavra, realidad. tornada realidade. Vuelvo a leer, ellos fueron Volto la a ler. palabra prometida Eles foram a palavra para prometida su edad, para a sua era, hecha carne, hecha encarnada, realidad. tornada realidade. Y al lado escribe Moisés. E do es lado igual escreve, Moisés é Mesías. igual Messias. Ahora ella, vean, Agora ela, vejam, miren en la página 59 del libro de vejam a las edades, página 59 do livro das eras. editado, dice, Editado aquel día diz, viene muy pronto, aquele dia vem muito em la breve, higuera ha a brotado, figueira brotou, los israelitas están os esperando israelitas al estão Mesías, esperando o ellos lo Messias, estão esperando, eles o sus estão esperanças esperando casi e estão suas al punto de esperanças estão cumplirse. quase a ponto de se cumprir. Israel será renascido espiritualmente, porque sua luz e sua vida estão a ponto de se revelar a ela. E escreve Moisés e Elias. Agora, vejam lo que o que aqui sigue dizendo o irmão Branham, aqui dice, continua dizendo o irmão Branham diz. se ele não hubiera estado allí, Se ele não estivesse ali, todavía yo hubiera continuado en ainda desesperación. ela teria continuado em desespero. Porém, a coisa é que sim estava. E, portanto, disse, Tengo paz. tenho paz, está tudo bem. Eliseu pensou, ¿Qué pasaría? o que está acontecendo agora? Ela correu e caiu aos seus pés. Eso parecía un poco Isso raro. parecia um pouco fora do El comum. siervo O servo trató de levantarla, tentou levantá-la, pero Eliseo le dijo, mas Eliseu disse, deixe-a, no hagas eso, não faça isso. algo está mal. Algo está Pero mal. Dios no me ha Mas revelado el Deus motivo. não me revelou o motivo. Entonces ella le Então declaró ela que el niño revelou había que o muerto. bebê tinha morrido. Ella tuvo que hablarlo. Ela teve que falar. Entonces Então, el profeta no sabía o qué hacer. profeta não sabia o que fazer. Disse, Geazi, tome meu bastão, com o qual caminhei. Él sabía que lo que tocaba Ele sabia que o que tocava era bendecido, era abençoado, porque no era pois não era él, ele, sino Dios en mas Deus nele. él. Eliseo sabía quién Eliseu sabia quem era, era, sabía que era profeta. sabia que era profeta. En una batalla que había, en donde Em uma batalha que havia onde murió morreu um general o un soldado, general ou um y soldado tiraron el e cadáver en la tumba de Eliseo. lançaram o cadáver no túmulo de Eliseu, se encontraram onde foi que Dice que diz que al tocar los huesos de ao Eliseo, algo tocar así, os ossos de Eliseu, algo assim, debe estar en Segunda de Reyes, deve estar em 2 de Reis. Segunda de Reyes 2 de Reis 13. 13.
13:20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Enquanto alguns enterravam o homem, de súbito viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Vejam, para lá. Tudo que tocava, Eliseu era abençoado. Até os ossos. Isso está também no livro de Citações. E há um escrito que ele tem ali. Que diz: vamos ver se encontramos. Deve estar nessa mesma. Nessa página de extratos de 63, porque é um extrato dessa mensagem. Vamos ver aqui. Sim, a 113, parágrafo 990 diz, é da parte que nós estamos quase aí chegando para ler, diz. Mas para ler o que ele escreveu, parágrafo 990 diz, o profeta não sabia o que fazer, disse, Geazi, toma meu cajado com o qual eu caminhei. Ele sabia que o que tocava era abençoado, porque não era ele, mas Deus nele. Eliseu sabia quem era, sabia que era profeta. E ele escreve ali, Eliseu, tudo o que tocava era abençoado. Como a mulher que disse, se somente pudesse tocar a borda da sua vestimenta. Agora vejam que por fé ela cria que se conseguisse tocar a borda da vestimenta de Jesus seria curada. E vejam como tudo isso representa, neste tempo final, a igreja noiva tocando o véu, tocando esse manto que Eliseu tomou e sendo curada a igreja noiva neste tempo final e recebendo assim o corpo eterno e glorificado, porque por fé receberão as promessas que estão atrás do véu. Promessas que pertencem à dispensação do reino. Tudo é por fé. Agora continua dizendo. Então, ela declarou que o menino tinha morrido. Então o profeta não sabia o que fazer. Disse, Geazi, tome meu bastão com o qual tenho andado. Ele sabia que o que tocava era abençoado, pois não era ele, mas Deus nele. Eliseu sabia quem era, sabia que era profeta. Então levantou seu bastão e disse, Geazi, toma isto. Tome isto. E vai e coloque sobre a criança. E se alguém lhe falar, se desespere, não saúde ninguém, não responda nada, siga em frente, não fale com ninguém.
e coloque isso sobre a criança. Pero esto Mas no calmó la desesperación isso de la não mujer. acalmou o desespero da mulher. Com isso, não satisfez o propósito da sua viagem. Ela disse: vive o Y Senhor vive tu alma, e vive tua que alma, no te dejaré que não te deixarei hasta que vayas até que tu y vás ministres al niño. e ministres ao menino. Hasta que vayas Até y que ministres vá al niño, e hasta ministres que ao menino, até que, hables até la que palabra. fales a palavra. O sea, y haga Ou seja, lo que tiene que hacer. e faça o que tem que fazer. Entonces, Então, Eliseo entró en desesperación Eliseu entrou em desespero y se puso en camino e junto con la se mujer. colocou a caminho junto com a mulher. Y cuando llegaron, E quando toda la chegaram, casa y todo el patio toda a estava casa e lleno de todo o familiares, pátio estava cheio de y vecinos familiares orando y e clamando. vizinhos chorando e clamando. Como sucede cuando parte Como algo, acontece quando parte alguém. está aí acompanhando Está a aí família. acompanhando a família. Ahora, Agora, la mujer había hecho lo a mejor mulher que se tinha podía feito hacer, o melhor que era possível ser feito, pues había tomado al niño pois ela tinha tomado o bebê y lo había acostado e en la o cama tinha donde deitado Eliseo na cama descansaba. onde Eliseu descansava. Ella había hecho ya algo Ela já tinha feito algo antes. o sea que ella había creído. Ou seja, que ela já tinha crido, mas Sí, pois sabía que todo lo que sim, tocaba sabia Eliseo que era tudo que bendecido, Eliseu bendecido, tocava era lo puesto abençoado, en la pois cama, dizia: se eu y deitar yo na sé que cama, Dios lo va e a eu sei que levantar, Deus o vai levantar. pero se requería algo Mas más. se requeria algo mais. Se requiere algo más después. Se requer algo mais Das 7 depois edades. E das depois 7 da eras. brecha. E depois da brecha. Hay algo más todavía Há algo mais ainda para traer la resurrección para trazer a y ressurreição nuestra transformación. e nossa transformação. Eso era tan efectivo Isso como el era tão bordón. efetivo como o bastão. E com todo isso, E com tudo isso, o menino não tinha voltado à vida. Portanto, ela sabia que o bastão não iria servir. Ela já tinha testado com o da cama. E escuta que vai mandar Geazi para que vá com o cajado, com o bastão. Diz, não, isso não vai funcionar. Tem que ir tu para que ministres tu. Aí entrou em desespero o profeta. Ela queria algo diferente. Será necessário esses 7 trovões, diz o irmão Branham. Diz, tem que vir algo. Há algo que tem que mudar essa igreja. Vocês sabem isso. O profeta entrou. E agora, ele está em desespero. E o que ele poderia fazer? Encontramos na Bíblia, 2 de Reis 4:35, que ele caminhou de um lado para o outro do quarto em desespero. Vejam, houve um tempo que Eliseu não sabia o que fazer. Talvez diria, Senhor, eu não sei que outra coisa fazer. Aqui estou. Tu me disseste que dissesse a essa mulher. Assim diz o Senhor. E aconteceu exatamente como ele disse. Mas tu me disseste, porque tu me disseste. Agora, ali está ela em dificuldade. E eu não sei o que fazer. Aqui está o menino morto. Senhor, o que eu posso fazer? Não há dúvidas que o Espírito Santo disse. Se Deus mora em ti, deite-se sobre um bebê, sobre a criança, e desenhe uma estrela de Davi. Então ele foi e colocou suas mãos sobre a mão do menino, seu nariz sobre o seu, e assim mesmo sua boca sobre os dele, e quando deitou sobre ele, o bebê espirrou 7 vezes. E ele desenha uma estrela de Davi e escreve ali 7 trovões. Esse bebê, esse menino ali, representa o 7º selo. Representa Moisés e Elias. Representa o ensinamento sobre carpa, falando 7 trovões.
O bebê voltou à vida, ressuscitou, porque o desespero dirigiu a mulher ao profeta e desesperou. E igualmente o profeta ao bebê. E o desespero dirigiu o profeta ao bebê, e o desespero em ambos trouxe Deus em cena. Com o amor de Deus e o amor por seu povo, impulsionou a fé para a frente de batalha. E assim a obra foi consumada. O caso estava concluído. Amém. Assim funciona o desespero. Certo? Ela não iria deixar partir. Ela não iria deixar. E escreve: o amor impulsionou a fé para a frente de batalha. Vejam os diferentes ângulos que isto aqui representa neste tempo final. Tanto Eliseu representa o último mensageiro, como esse menino também. Porque Eliseu obteve uma dupla porção de Elias. Agora vamos continuar aqui. Nessa mensagem que estamos lendo de tempo de prova e bênção, continua dizendo: algumas pessoas não chegam nem à metade da etapa de prova. Perdem a fé porque não enraizam sua fé na palavra. Não se preocupam em saber o que é que Deus prometeu para a sua igreja, para este tempo final. Ou se escutam, não creem. Sua fé está fraca. Portanto, porquanto a fé vem pelo ouvir a palavra, tem que estar mais atentos à palavra do Senhor, para que a fé continue crescendo. Senão, sua fé vai diminuir, e vai perder a fé e a esperança. E depois vai dizer: isso não vai se cumprir, e muito menos entre nós. Agora vejam que a fé, para que vá crescendo, vem crescendo pelo ouvir a palavra. E vejam que o irmão Branham nos tinha dito na página 122 do livro de citações, parágrafo 1085, diz: um destes dias eu vou trazer uma carpa, uma tenda a essa região, e vou levantar para que tenhamos serviços pelas tardes e instruções para que vocês possam entender essas coisas melhor e reunir todos os irmãos juntos para que tenhamos serviços. E escreve: entender melhor. O que? Ou seja, a carpa. Uma carpa. E na 1087 nos diz algo também ali. Diz: eu gostaria de ter a maneira de vir a alguma parte, levantar uma carpa, uma tenda e reunir todos os meus irmãos quando não estiverem realizando avivamento, e estar ali dia após dia e ensinar até que penetrasse. Mas não creio que ele iria permitir isso. Bem, vocês já estamos muito perto do fim. Eu creio que estamos no fim. E ele escreve ali: a carpa. Ensinar, vejam, todas essas coisas. Há outro lugar também na 12A. Vamos ver ali. Do livro de citações. Parágrafo 124. Diz: se Deus permite, gostaria de conseguir um lugar em algum dia quando a carpa aparecer em cena. E agora eu creio que isso será em breve. Eu em breve irei através do mundo. Proximamente tenho reuniões mundiais e gostaria de conseguir um lugar onde eu pudesse estar por ao redor de 6 semanas e somente tomar aquelas coisas e ir através delas. Vem? Indo e vindo pela Escritura. E escreve a carpa e o ensinamento. Vejam que isso que ele falou ali, estamos palpando, estamos vivendo, estamos ouvindo. Estamos indo daqui para lá pelas Escrituras, pelas mensagens do irmão Branham, pelas mensagens do nosso amado irmão William Soto Santiago. Estamos indo, vindo, buscando. Ou seja, que toda essa palavra
não caiu em terra, nem cairá em terra, mas que está se cumprindo tudo o que o reverendo William Branham falou e tudo o que o nosso irmão William Souto Santiago falou. Tudo está se cumprindo ao pé da letra. E vejam também na página 4, ali 4b, parágrafo 43, diz o que necessitamos é estar como 3 meses numa carpa, colocado em algum lugar aqui fora, com algum ensinamento realmente apostólico, com ministros todas as tardes, regressar e entrar no movimento correto. A coisa é que justamente fomos fora de ordem, não porque quisemos assim, mas porque é a tendência do tempo. E ele escreve: os apóstolos ensinaram uma nova dispensação, e escreve também ensinamento apostólico na carpa. E também escreve a carpa e o ensinamento apostólico. Porque é uma nova dispensação que se está e da que está sendo falada. E também na 5b, parágrafo 48, diz: sabem, eu gostaria de ter uma carpa grande e levantá-la aqui por um momento entre vocês, pessoas boas, e somente ficar, de maneira que pudéssemos tomar uma tarde para um serviço de ensinamento sobre entre ministros, e permitir que as igrejas sejam corrigidas. Sabem de uma coisa? Creio que o Espírito Santo nos ajudará a fazê-lo. E escreve a carpa e o ensinamento. Nosso irmão William continua dizendo: mas quando a pessoa se mantém escutando a palavra e lendo a palavra e lendo as coisas que são prometidas para o nosso tempo, sua fé vai aumentando a cada dia. A cada dia estará mais firme no que Deus prometeu para a sua igreja. E porquanto você é parte da igreja do Senhor, você também vai crescendo espiritualmente, até que você, como indivíduo, chega à etapa de ouro da sua vida como crente em Cristo, que se torna a era da pedra angular para você como indivíduo. É importante conhecer essas coisas para que assim você, como indivíduo, também chegue à etapa da sua vida de ouro, a era da pedra angular, que se torna a idade 50, porque o 50 representa o ano de jubileu. É o ano 50 de jubileu, do jubileu. Vejam na página 6a, no parágrafo 59, aí nos fala o que é que dará completamente essa fé de rapto. Eu creio que em breve chegará o tempo quando a cura será, a cura milagrosa será uma coisa comum. Temos que alcançar, e aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Temos que alcançar uma fé de rapto na igreja para subir daqui um destes dias. Em cima escreve fé de rapto. A cura será comum. E escreve também a fé de rapto nos trovões, no Evangelho do Reino. A fé de rapto está onde? Nos trovões. Como ele na mensagem de sábado. Você pode dizer que tem a fé de rapto, porque já para você isso soou faz anos. Isso diz o irmão William. Isso se escuta muito bonito e saber que pensa assim. Mas se não escuta o que foi prometido, que estaria sendo revelado no cumprimento da visão da carpa, e não crê no que aí estaria sendo falado, que é o ensinamento, que são os trovões,
Pois não pode dizer que tem a fé de rapto. A fé de rapto estamos tendo os filhos de Deus hoje. Em uma grande carpa catedral. É a fé de rapto que o irmão Branham falou quando disse: João, isso não escreva, deixe passar. Eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade de sabê-lo. Hoje é o dia. Hoje é o dia e é a necessidade do povo de Deus de saber, de conhecer o mistério do sétimo selo, pelo qual houve silêncio no céu por meia hora. Hoje é o dia que você e eu desejávamos, que almejávamos. Quando o irmão Branham diz: eu desejo estar ali, nesse lugar. Já estamos nesse lugar. Já estamos recebendo essa fé de rapto. E tenha por segurança, irmão e irmã que me escuta, que você vai receber o benefício disso que está escutando. E vai receber seu corpo eterno e glorificado. Poderá ver os que vão ressuscitar. Isso tenha por segurança. Porque é uma promessa. E se é uma promessa, pois Deus vai cumpri-la, como cumpriu todas as demais. E agora é importante que a Igreja do Senhor, como corpo místico de crentes, chegue a essa idade. Veja o que diz o reverendo William Branham na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, página 4 em espanhol. Estamos nos aproximando dos 7 selos. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja e essa mensagem de ensinamento ajuda a aparelhar todo aquele que é redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja, ao fim dos selos. Diz o irmão William, aí podemos ver que a era eterna é a era da pedra angular, depois das 7 eras da igreja. Portanto, é a era onde a igreja recebe a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É a era onde a revelação da segunda vinda de Cristo será aberta para o povo. O maior mistério de toda a Bíblia será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, na mesma ordem que vinha a revelação para a igreja em cada era. Na mesma ordem que veio a revelação em cada era, como foi? Através de um instrumento, por um profeta. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós 3:7. Agora veja a página 122 do livro de citações. Nos diz no parágrafo 1090. Quantos estão aqui que se associam com o tabernáculo? Levantem suas mãos, muitos. Eu estou muito contente em tê-los aqui. Tinha algum tempo que não celebrava uma reunião tão perto de Indiana, pensando em vir rápido e levantar uma carpa e pregar dessas 7 trombetas, se o Senhor o permite. E desenha aí uma pedra angular e em cima escreve a carpa e as trombetas. Ou seja, vejam como na carpa se estaria pregando sobre as trombetas. Agora continua dizendo, sempre Deus terá instrumentos em sua igreja de era em era. Mensageiros aos quais vem em cada era ao mensageiro correspondente de cada era, a palavra revelada. E ele, então, fala ao povo. E se materializa essa palavra, se formando a parte do corpo místico de Cristo correspondente a esse tempo. Essa é a forma em que vem a palavra e em que se cumpre cada era. Na mensagem do livro das eras editado, página 265, nos diz, vamos ver neste aqui,
Dice 265 abajo. Diz Dice, como ya hemos 265 embaixo. mencionado, Como Jesús já se mencionamos, identifica com el Jesus se mensajero de identifica cada como mensageiro de cada era. Ellos reciben de él la Eles revelación de la recebem dele a palabra revelação para da cada edad. palavra para cada era. Esta revelação da Essa palavra revelação da saca palavra del mundo tira los escolhidos do de mundo Deus os escolhidos de Deus e os coloca completa em união com Cristo completa Jesus. com Cristo Jesus. Estes mensageiros São chamados estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Agora vejam como Deus esteve trazendo a mensagem em cada era, através do mensageiro dessa era. E na página 167, (168), 168, a mitad de página, na metade da página, vamos a ver aqui en este, vamos ver neste aqui, acá en la 170, pero vamos a leer aqui é a aquí. 170, mas vamos ler aqui. Que ustedes 168, que é o que vocês têm. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Quem tem dice a las ouvidos, iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirige somente a uma pessoa com relação à palavra para essa era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira e a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos, mas mesmo que é transmitida para todos que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente só por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. E ele escreve ali, percepção profética. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. E escreve revelação pelo anjo. E na página 169, diz em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas, desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recorde, Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse. Que saiu de vós a palavra de Deus, ou somente a vós chegou? Se alguém ao seu parecer é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 36 ao 37. Ele do lado aí desse parágrafo anterior tinha desenhado a pedra angular e as eras, e as enumera de 1 a 8. Acrescentam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus.
Paulo advertiu que dissesse o que ele disse, como também Pedro fez. Ele advertiu que nem ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que lhes foi dado para eles, para as igrejas. E desenha ali uma pedra angular e as eras. Continua dizendo o nosso irmão William. Este é o tempo paralelo ao tempo da primeira vinda de Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi, deixou sua mensagem. Sua mensagem é o mais importante que ele trazia para o povo. Portanto, de acordo com a mensagem que foi dada para o povo, para precursar a segunda vinda de Cristo, assim será que se cumprirá a segunda vinda de Cristo e a vinda dos santos, crentes nele, que partiram, sendo ressuscitados. Tudo se cumprirá como está prometido. Portanto, à medida que cada crente em Cristo vê a vindicação, a materialização do que Deus prometeu, a vivificação do que Deus prometido sendo cumprido, o que Deus prometeu, recebe bênção, recebe fé, aumenta sua fé. Como? Vendo, diz, a vindicação, a materialização do que Deus prometeu. Isso vai aumentando a fé do crente. E a pessoa é vivificada e vai crescendo espiritualmente no conhecimento de Deus e sua palavra. E mais adiante diz, portanto, se agarre bem dessas escrituras para que se materialize em você, para que se encarne em você. E ao se encarnar, então tem que se cumprir em você. Agarre-as bem com a mão poderosa da fé. Portanto, estejamos alertas a todas essas promessas, vigiando à medida que vão sendo cumpridas, sem que nos passe por cima o cumprimento dessas promessas, porque aí está a vida. Nessas promessas, quando se torna uma realidade, quando são cumpridas. Que foi o que lemos da página 59 do livro das eras. Israel será nascida espiritualmente, porque sua luz e sua vida estão a ponto de se revelar a ela. Sua luz, Moisés, sua vida, Elias. Moisés e Elias, em suas asas trará saúde, trará o corpo eterno e glorificado, que tanto desejamos, que tanto almejamos, tanto desejamos. Combatendo o bom combate. Esse é o tema que estaremos vendo e escutando nesta ocasião. Nos colocamos em pé para assim ter a mensagem para hoje e que Deus continue dando e revelando, vendo o cumprimento das promessas, onde, como nos foi dito, que à medida que formos vendo o cumprimento delas, a fé vai aumentando, vai crescendo. Que continue aumentando a fé em nós. Essa fé que o nosso irmão Branham falou, de que seria dada em uma grande carpa catedral. Bem-aventurados vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos desejaram. Vejam, nosso irmão Branham desejou estar aqui, em seu corpo
físico, fue traspuesto ele foi transposto y llegó e chegou hasta un día que había una até um actividad dia que havia uma atividade onde se estava realizando un sinnúmero e de cosas, inúmeras coisas, pero estar aquí mas estar aqui, en este cuerpo temporal neste que Dios corpo nos ha dado, temporário que Deus nos deu, y estar palpando con e nuestros estar propios palpando com ojos, nossos próprios olhos, oídos y todo, ouvidos e tudo, todo eso que le fue mostrado a tudo él isso que foi mostrado a ele es una é bendición que uma bênção no hay que forma de agradecerle não a há nuestro forma Padre de agradecer Celestial ao nosso Pai por Celestial habernos colocado por ter nosotros nos a vivir. colocado nós a en este viver tiempo. neste tempo. Somos el pueblo más Somos o povo bienaventurado mais bem-aventurado de todos los pueblos, de de todos os los seres povos, humanos que de han pasado todos por os la seres tierra. humanos que passaram pela terra. Y E allí Daniel, le fue ali dicho, allí Daniel los lhe entendidos foi dito entenderán. ali, os sábios Donde entenderão. quiera que usted busque la Onde Biblia, quer que você buscar na Bíblia, estaban hablando de nosotros, e estavam falando de pero nós, estaban hablando cosas buenas. mas estavam falando coisas boas. Los entendidos entenderán. Os sábios entenderão. Anda, Daniel, cierra esas cosas. Vai, Daniel, fecha essas Hasta el coisas tiempo del fin. até o Estaba tempo hablando do de fim. nosotros. Aí No estava era para falando ese de nós. tiempo allí, Não era para esse tempo ali, el tiempo de Juan. do tempo de João. O sea que viene hablando Ou seja, que vem falando desde el Génesis. Mano Branham desde o dice, Gênesis. sétimo Irmão sello viene Branham diz, o sétimo desde selo Gênesis vem sendo anunciado. desde o Gênesis E sendo no anunciado. sétimo sello E no estamos sétimo todos selo nosotros. estamos Ou todos seja, que nós. estamos sendo Ou anunciados seja, que desde o estamos Gênesis. sendo anunciados desde o Gênesis. E agora estamos aqui. E agora estamos aqui. Essa Palavra sendo vivificada, sendo cumprida em você e em mim. Somos escrituras em cumprimento. em cumprimento. Umas já cumpridas e outras em cumprimento. Porque o povo que verá os que vão ressuscitar, aqui está. E na América Latina também. O povo que vai ser transformado, aqui está. O povo que vai estar de 30 a 40 dias, aqui está. O povo que vai fazer o rapto, aqui está. E em todo lugar que estiver escutando o ensinamento sob carpa, lhe dá a segurança que estará na ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. E temos este tema, combatendo o bom combate. Vencedores do tempo final. Continuemos combatendo o bom combate, que a promessa é que venceremos. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Me indica, sim, momentito. Sim, um momentinho. Reverendo William Pérez, Reverendo William Pérez, me dê uns segundinhos. Aproveito a oportunidade para desejar ao missionário Miguel Bermudes Marim que tenha uma boa viagem junto à sua esposa e os que o irão acompanhar, e que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre ele, e o guarde e o cuide, e as atividades que realizará lá na Venezuela sejam de grande bênção para toda a Igreja do Senhor. E regresse com bênçãos também. E queria comentar outro pontinho por aqui, para que todos os irmãos também já escutem. E é que estava esperando a que fosse colocada essa mensagem para tocar essa parte onde ele diz desse peixinho que foi lançado, e depois, durante essa meia hora, eles continuaram pescando. Uma pesca em silêncio, que corresponde a essa meia hora de silêncio. E essa pesca é a que o irmão Branham desejou pescar. Esses 153 peixes. E em 2009, ele nos disse
Ainda esse silêncio no céu não ocorreu. Isso foi na mensagem sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio. E nessa data ele disse, ainda esse silêncio no céu não ocorreu, mas vai ocorrer. Ou seja, que neste tempo, esses anjos, os ministérios de Moisés e Elias, são os que estariam cumprindo esta pesca milagrosa em e durante a meia hora de silêncio, representados nos 153 peixes. Ou seja, que se continuou essa pesca, mas agora, na parte alta, na era da pedra angular, para pescar. Esses escolhidos de Deus, os 153 peixes, representados ali, que são os que pertencem ao templo espiritual de Cristo, ao lugar santíssimo, os quais obterão sua transformação. E essa pesca está realizando os ministérios de Moisés e Elias. Assim que desejava colocar essa partezinha aqui para dizer a vocês que você é um destes 153 peixes, os peixes grandes que estão sendo pescados e colocados no topo, na era da pedra angular, durante essa meia hora de silêncio. Bom, muito obrigado. Eu queria colocar essa partezinha aqui também. Desejar ao missionário Miguel Bermudes Marim uma boa viagem. Em frente, Reverendo William Pérez, para continuar.